Olá, pessoal. Estou participando do sexto workshop de Linguagens, Tecnologias e Mídias na Educação. Eu me chamo Ricardo Brasileiro de Matos, sou caucasiano, tenho a pele e cabelos claros, estou trajando uma camiseta azul escuro e vou começar agora a apresentar os meus slides com o meu artigo. Bom, o tema do meu artigo é Metodologias ativas para a formação profissional e tecnológica em momentos de pandemia para os professores. Estou participando do GT07, Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. Novamente, eu me chamo Ricardo Brasileiro de Matos. Bom, esse texto discute o processo de ensino-aprendizagem que utiliza recursos tecnológicos e metodologias ativas que requerem uma atenção especial do professor para que ele, de fato, seja um sujeito transformador na vida dos estudantes. Na educação profissional e tecnológica é necessário o uso dessas tecnologias. O papel do professor hoje é muito mais amplo e avançado, não estando centrado apenas na função de transmitir informações de uma área específica. Ele é principalmente designer de roteiros personalizados e grupais de aprendizagem, além de orientador e mentor de projetos profissionais e da vida dos alunos. As metodologias ativas podem, nesse sentido, complementar o método de ensino em sala de aula. As palavras-chave são metodologias ativas, recursos tecnológicos e pandemia. Introdução. No Brasil, a educação é um direito de todos. As pessoas, de todas as pessoas, e também uma obrigação do Estado, como está descrito no artigo 205 da Constituição Federal de 1988. No que diz respeito à educação de crianças e adolescentes, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no artigo 4, reforça o texto constitucional ao afirmar que é dever, dentre outros, do poder público, cuidar para que a educação esteja disponível a todo esse público. Brasil, 1990. A partir, há uma relevância das metodologias ativas para que a aprendizagem seja de uma forma mais significativa, e é isso que a gente vai demonstrar nesse trabalho. A partir desse momento que a gente está vivendo, ocorreram algumas mudanças nas escolas para que pudessem se adaptar a uma nova realidade durante a quarentena que vivemos. A partir daí, o ensino presencial foi estrategicamente modificado para a forma remota, entendeu? Hoje, o mundo integrado faz com que os educadores sejam mais atentos à forma de ensinar, pois o educando precisa estar ao centro do ensino. E é isso que a gente vai mostrar agora. Para Morin, as metodologias ativas são caminho para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais, em novas práticas. Acontece uma mudança do modelo bancário, ensinado nas escolas pelos professores ao longo do tempo, que não traz o aluno como agente principal, agora deixa ele intérprete do seu próprio saber. Nesse sentido, a gente vai ver que essas alterações foram muito favoráveis para que o aluno possa realmente aprender, né? A educação profissional e tecnológica busca a preparação dos alunos apta tecnicamente para o desenvolvimento de competências profissionais capazes de se adequar às mudanças dos meios de trabalho com rapidez, criatividade, desenvolvimento, autoconhecimento, já que por meio das metodologias ativas estarão efetivando a aprendizagem significativa, Alsubel, 1982. De acordo com Morin, ainda em 2005, o ato de educar no mundo contemporâneo implica que as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. O papel do professor hoje é muito mais amplo e avançado. Entendemos que deve haver uma grande integração entre os diversos sujeitos que constroem os campos do aprendizado e que o educador deve dar maior importância ao aluno, para que ele seja o protagonista do seu conhecimento, podendo aprender de forma isolada, mas com a orientação e auxílio do professor. Colaboração das metodologias ativas para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos na educação profissional e tecnológica. Saviano vai falar o seguinte: no campo da prática, a escola deve dosar, sequenciar o conhecimento e, através
mediação do abstrato, possibilitar que o educando passe de uma visão sensorial imediata, sincrética, para uma visão concreta, sintética da realidade. Já o educador precisa ter uma forma clara e objetiva dos determinadores sociais da educação, compreender em que nível as contradições da sociedade marcam a educação, para assim se situar e perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir a questão educacional. Mais uma vez aí, Saviano, 2003, na página 86, citou esse importante trechinho aqui, para a gente entender qual a importância realmente da educação para os alunos. Bom, aqui eu vou trazer algumas metodologias ativas, conforme Moran, 2018, ele vai falar o seguinte: primeira coisa, a aprendizagem personalizada. A aprendizagem personalizada, ela pode ser adaptada aos ritmos e necessidades de cada pessoa. Ela é muito importante e viável. E na educação profissional, ela deve ser bastante acompanhada, pois todos os alunos têm ritmos diferentes de aprendizagem. Alguns aprendem mais rápido, outros aprendem com menos velocidade. E quando você está falando de uma aprendizagem tecnológica, muitas das vezes os alunos também estão no mercado de trabalho e às vezes ficam cansados para poder estudar, e o seu ritmo é um pouquinho menos acelerado em termos de aprendizagem desses conteúdos. Outro item, aprendizagem colaborativa entre pares. Um segundo movimento é o da aprendizagem em diversos grupos de interesse, presenciais ou virtuais, que compartilham o que sabem, o que ajudam nas dúvidas. Ou seja, são grupos para poder haver interação dos participantes. Os alunos se reúnem em grupos para discutir o conteúdo e construir uma aprendizagem significativa. Outra, aprendizagem por orientação com profissionais mais experientes. O terceiro movimento, na aprendizagem, acontece o contato com profissionais mais experientes, ou seja, são professores, tutores, mentores, são aquelas pessoas com maior experiência em determinado assunto que podem ajudar os outros alunos a poder entender e compreender as orientações que estão sendo dadas naquele momento. Outro item aqui é a gamificação. A gamificação são jogos e aulas roteirizadas com linguagem de jogos, estão cada vez mais presentes na escola e são estratégias importantes de encantamento e motivação para uma aprendizagem mais rápida e próxima da vida real. Ou seja, a gamificação ela proporciona jogos que trazem muito da vida prática para dentro da sala de aula, para ele poder entender de que forma que aquela teoria pode ser utilizada na prática dele. Outra é a diversidade de técnicas, cada abordagem, problemas, projetos, design, jogos, narrativas têm uma importância, mas elas não podem ser superdimensionadas com uma única. Você tem que usar ela em conjunto com outras para ter um aproveitamento melhor dos alunos. E outro que é bastante importante é a sala de aula invertida. No ensino convencional, os professores procuram garantir que todos os alunos aprendam o mínimo esperado. E para isso explicam os conceitos básicos e pedem que os alunos depois os estudem e os aprofundem através de leituras e atividades. Na educação profissional, a gente pode fazer isso também. A gente pode deixar um conteúdo, uma atividade para que o aluno estude com antecedência, e ele vai para a sala de aula para discutir aquele tema com o professor, para contextualizar, para poder aprender um pouco mais daquele assunto com o professor. E o último item é a aprendizagem baseada em projetos. É uma metodologia de aprendizagem que os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tem ligação com a sua vida fora da sala de aula, ou seja, projetos que tratam da vida, de uma certa forma, tratam da prática fora da sala de aula, que ele pode usar os conteúdos para poder fazer as atividades e aprender a usar na prática o que ele está aprendendo na teoria. Bom, a educação profissional e tecnológica, enquanto área do ensino, requer a elaboração de técnicas e conceitos que possibilitem os alunos a possibilidade de aprendizagem e contextualização de conteúdos e práticas para a sua vida. Precisa estabelecer análise crítica para situações adversas que podem acontecer durante seu período na escola e na sua vida como um todo. Ou seja, a partir dessas metodologias na educação profissional, o aluno ele é desafiado a poder fazer uma crítica, para ele poder ter uma visão mais crítica acerca das coisas do mundo, do que ele está aprendendo em sala de aula. Isso é muito importante para o desenvolvimento desse aluno. Peixoto, em 2016, salienta que, além
das atividades supracitadas, a resolução de problemas, estudos de caso, realização de projetos, iniciação científica, elaboração de resenhas, seminários, artigos. Esse autor menciona que essas podem estabelecer extraordinárias práticas educativas para o currículo da educação profissional tecnológica. Realmente, todas essas atividades citadas, principalmente a construção de artigos, participação em seminários, uma iniciação científica para pesquisar temas, desenvolver trabalhos, é muito importante no contexto curricular da educação profissional e tecnológica. Bom, aqui nós temos, para a utilização de recursos tecnológicos na educação através de metodologias ativas, os estudantes precisam de habilidades, conhecimentos que os estimulem a analisar, questionar e entender o contexto em que estão colocados. Precisam também desenvolver uma capacidade analítica para atuação em suas vidas, para que se tornem sujeitos proativos e críticos. O papel do professor é fundamental porque a sua ajuda irá articular todas essas competências junto aos alunos. As metodologias ativas são o caminho para avançar mais no conhecimento profundo, as competências socioemocionais em novas práticas. As escolas que mostram novos caminhos estão mudando a forma tradicional de aprender e ensinar, passando a utilizar problemas reais, grandes desafios, jogos, dentre outros, combinando a realização individual com a em grupo, para que juntos consigam a solução e favoreça e amplie o conhecimento dos estudantes e que os ajude dentro da comunidade. Na situação atual, com a necessidade de aulas remotas, o professor precisou utilizar ferramentas tecnológicas para que o aluno se motive a utilizar, a estudar, aliás, que motive a estudar, que ele consiga aprender de uma maneira bastante interessante, relacionando a teoria com a prática. É importante destacar sempre que os recursos tecnológicos só fazem sentido nessas situações se utilizar de forma orientada e contextualizado com a prática educacional. Há muito tempo, Freire, 2009, nos mostra a importância de superar a tradicional educação bancária e focar a aprendizagem no aluno, envolvendo, motivando e dialogando com ele. Ou seja, Freire já mostrava para a gente que o aluno realmente precisa ser o centro do conhecimento. Aquela educação mais tradicional em que o professor ele falava e os alunos escutavam, ela está começando a se modificar e Freire há muito tempo já mencionou isso para a gente. Moran, 2015, por sua vez, cita que a aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, quando eles acham sentido nas atividades que propomos. O aluno acha mais interessante aquilo que ele está conhecendo e está entendendo e está gostando de fazer para que ele possa aprender. Moran realmente traz muito sobre esse assunto. Recursos tecnológicos e inovação utilizados durante o período de pandemia para a educação profissional e tecnológica. Bom, nota-se que a forma de ensinar vem sendo alterada ao longo do tempo, sobretudo durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. As metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e novas práticas. Nessas condições, a internet é mandatória para que a comunicação possa ser estabelecida e para que as trocas de conhecimento entre alunos e professores possam acontecer. Podemos destacar que esse modelo atual não é uma educação à distância, uma forma EAD, mas sim um ensino remoto, durante a qual temos aulas tanto síncronas como assíncronas, tanto aulas quanto atividades. Bom, para Baquim e Moran, 2018, o uso das tecnologias torna-se um desafio nas instituições de ensino, nos docentes e demais profissionais da educação. Professores precisam de formação continuada para que possam se atualizar na utilização das várias tecnologias existentes e que atualmente se alteram constantemente, ou seja, a escola tem que prover, tanto na educação profissional e tecnológica quanto fora dela, um treinamento, uma formação continuada para que o professor realmente aprenda a usar um Google Meet, um Google Classroom, um pacote do Google realmente, para ele poder saber de que forma que ele vai atuar em momentos de pandemia, como que ele vai dar aulas de forma síncrona para os alunos dele, propor atividades de formas assíncronas, enfim, é todo um contexto que realmente o professor precisa estar preparado para isso. As escolas devem promover
prover esse processo a fim de garantir o conhecimento para que esses profissionais consigam desenvolver a discussão acerca dos conteúdos e de uma maneira que chegue ao seu aluno independente da forma, mesmo que seja remota ou presencial. Além das metodologias ativas, que são, como dissemos, recursos para o enfrentamento de dificuldades produzidas e ou agravadas pela pandemia, há alguns recursos complementares educacionais que ajudam durante as aulas, ainda que de forma remota, como Quizlets, para fixação de conteúdos, os jogos didáticos, para aulas mais lúdicas, o aplicativo Kahoot, utilizado com perguntas e respostas. Bom, aqui eu trouxe para vocês aqui dois exemplos aqui, o Quizlet e o Kahoot. O Quizlet, na verdade, ele funciona como cartões. Você apresenta um cartão e começa ou faz uma pergunta e depois dá a resposta, ou apresenta um tópico e uma explicação sobre o tópico. E o Kahoot, ele é um jogo bastante utilizado, ele é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogo, ele é usado em tecnologia educacional em escolas, em qualquer instituição de ensino. Ou seja, o Kahoot, você pode fazer perguntas verdadeiro ou falso, você pode fazer perguntas com alternativas verdadeiras, corretas ou incorretas, e motivar os alunos a participar. Em turmas mais maduras, você pode até fazer uma competição, que ele possibilita um ranking de quem responde mais rápido e acerta as questões. Então, você pode deixar isso de uma forma mais agradável, mais atrativa, para que os alunos realmente possam participar dessas atividades. Bom, chegando já no finalzinho aqui do trabalho, as considerações finais. Atualmente estamos vivendo um mundo novo, como nós dissemos lá atrás, provocado pela atual pandemia. Pelos contextos impostos pela crise sanitária, precisamos utilizar metodologias ativas para o ensino, além de ferramentas tecnológicas que nos ajudam a ministrar aulas de forma remota. Então, esse cenário atual, realmente a gente precisa se reinventar para deixar as aulas mais atrativas, para que os alunos realmente possam ter vontade de estudar e poder aprender de fato. É claro que fora da pandemia a gente pode fazer isso também e deve usar metodologias ativas também, que elas são muito benéficas em todos os cenários pandêmicos ou não, você pode utilizar esses recursos. O chamado novo normal requer habilidades específicas por parte dos professores para conduzirem a discussão características da sala de aula, de modo a ajudar os alunos na construção do seu próprio conhecimento. Moran 2015 afirma que as metodologias ativas precisam completar o método de ensino da sala de aula. Dito de outro modo, para que os estudantes sejam proativos, criativos, precisamos instigá-los no desenvolvimento de atividades mais complexas que tenham que tomar decisões sendo mais críticos e reflexivos. O docente precisa saber, ele precisa receber uma formação continuada também, como nós dissemos anteriormente, para que ele possa realizar essas atividades, tanto em metodologias ativas, quanto a utilização de recursos tecnológicos, para deixar as suas aulas mais atrativas, mas ele precisa que a escola ensine, dê orientações através de uma formação continuada, para que ele realmente consiga utilizar elas. O papel do professor hoje é, como dissemos antes, ele é mais amplo, ele não é um mero transmissor de conhecimento, mas ele é facilitador e maestro de um processo educativo que inclui as experiências escolares, mas também reverbera em vida além da escola. No caso da educação profissional e tecnológica, o aluno vai ser estimulado a se tornar um sujeito crítico dentro de sala de aula e que leve essa criticidade para o seu ambiente fora da sala de aula, para a vida profissional que ele vai ter fora da escola. Para Moran 2018, as metodologias ativas são um caminho para avançar mais o conhecimento profundo nas competências socioemocionais em novas práticas. As metodologias ativas, quando são aplicadas na educação profissional e tecnológica, como estratégias para melhorar o ensino, possibilitam novas formas que a aprendizagem aconteça de forma contextualizada. Então, a gente está vendo aqui que realmente usar metodologias ativas na educação profissional pode estimular o seu aluno a poder ter uma aprendizagem mais rápida, acelerada, e que ele possa ser um sujeito crítico para usar tudo que ele está aprendendo em sala de aula na sua vida profissional. Bom, as referências que eu trouxe aqui foi Alço Bell, né, com aprendizagem significativa, Freire, Pedagogia da Autonomia, e duas obras de Moran, né, que Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania, e Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda. Eu quero dizer aqui para vocês que Moran realmente ele fala muito sobre esse assunto, ele conhece bastante sobre esse assunto,
E eu não podia deixar de trazer ele aqui para falar de metodologias ativas, inclusive até uma certa homenagem, né? Já que ele vai fazer uma apresentação para nós nesse workshop, né? E a gente vai ouvir muito a fala dele falando sobre metodologias ativas também, que é o assunto que ele domina e que eu acho que vai ser bastante interessante para todo mundo. Bom, eu quero agradecer vocês, dizer que realmente eu gostei bastante da apresentação desse trabalho aqui e dizer para vocês que estou à disposição e até breve, pessoal. Um beijo para vocês e tchau, tchau.